Olá, amados, graça e paz para todos. Meus amados, nós vamos começar hoje uma nova série de estudo bíblico, tá certo? Estou gravando em vídeo para que o pessoal do YouTube também possa acompanhar e nós todos sejamos cheios do Espírito Santo através das palavras de paz do nosso Criador, tá bom? Hoje nós vamos estudar sobre batalha espiritual, né? A realidade que não pode ser subestimada, né? É uma verdade que a batalha espiritual ela se consiste na luta entre o povo de Deus, a igreja e as trevas, no caso o diabo. Eu quero ler com você o nosso verso áureo que diz assim, olha: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Isso está escrito lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, tá bom? Eu vou passar então para vocês aqui. Nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 5 ao 9. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de toda a humildade, porque Deus, Ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que eu e você passamos se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Tá vendo aí? Tem mais pessoas passando pela mesma situação que nós ou pior, né? E o nosso Criador tem alcançado essas vidas também, eu creio. Então nós vamos para o nosso primeiro parágrafo aqui do nosso estudo sobre a batalha. Nós vamos falar um pouco sobre o conceito da batalha espiritual. A Bíblia, ela afirma, né, que todo o mundo está no maligno. Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 19. Assim existem seres malignos, espirituais, que desde o princípio conspiram contra Deus e contra a humanidade para a destruição e o caos no mundo. Primordialmente, os demônios existem. Eles são reais e manifestam-se de maneiras variadas. Em princípio, nas pessoas possessas. E tais espíritos precisam ser expulsos, né? Por conseguinte, os cristãos se opõem a essas forças malignas pela pregação do evangelho e oração e o poder da palavra de Deus, né? A essa oposição, os crentes denominamos batalha espiritual, né? Então, pelo Espírito Santo, nós identificamos que o nosso próximo está agindo de forma que não está na palavra de Deus, então nós vamos fazer o quê? Orar, jejuar por ele, né? Para que esse demônio saia da vida dele e essa pessoa seja liberta, né? Porque o que o inimigo tem oferecido para nós, o que nós pensamos que seja uma liberdade, na verdade é um cativeiro, né? É abrir a porta para o cativeiro. Então, quando o Eterno fala para a gente assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, lá em Mateus 26, 41, ele diz que a gente tem que estar observante no que está acontecendo. O inimigo, meus amados, ele é muito sutil, né? Muito sutil. Começa tudo pela mente e de repente já não é nada, né? A mente, os olhos, os ouvidos, o nariz, os lábios, né? O coração, né? A cabeça, os pés, são portais, né? Entradas. Às vezes você tá firme na fé, tá ali, ó, no poder de Deus, mas aí você ouve a voz do diabo, o sopro de Satanás, aquele mau conselho. Você dá ouvido aquele levantar de falso com o teu próximo, né?
Os nossos olhos também nos enganam bastante acerca de algumas coisas. Então, vigiar e observar essas coisas para que não venha a tentação, né, sobre nós, tá? Então, aqui nós vamos ler agora, ainda sobre batalha espiritual, uma realidade bíblica. O tema principal dessa primeira epístola de apóstolo Pedro, que nós lemos do capítulo 5, versículo do 5 ao 9, fala do sofrimento que o crente passa por causa do nome do Messias. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra contra o pecado e contra a religiosidade. Mas ao encerrar a epístola, o apóstolo esclarece que tudo isso faz parte de Satanás. Não tem outra pessoa mais interessada em querer invalidar a obra de Deus, né? Quando a palavra diz lá, seja sóbrios, vigiais, tenha consciência, presta atenção, né? Observa. Vosso adversário anda em derredor bramando como um leão buscando a quem possa tragar, né? Foi o que nós lemos lá em Pedro capítulo 5, versículo 8, 1 Pedro, né? Agora nós vamos ver um outro trechinho aqui, mas agora falando sobre o que não é uma batalha espiritual. Vamos ver o que não é uma batalha espiritual. O que geralmente se chama batalha espiritual por alguns é um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. Os mentores dessa doutrina pinçam a Bíblia aqui e ali e adaptam as passagens selecionadas para ajustá-las às suas próprias experiências. Trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas como a da Mesopotâmia, do Egito, influenciada pela magia e o ocultismo, né? Era um mundo cheio de forças ocultas em que os homens viviam procurando se proteger de deuses e demônios malévolos. É uma estrutura, né, muito próxima do ocultismo contemporâneo, né? Com a doutrina dos espíritos territoriais, maldição hereditária, maldição de família, rituais de libertação. As inovações mais chocantes, né, que se pregam por aí é o tal do mapeamento espiritual. A maldição hereditária e a ideia de que um salvo pode ser possuído pelos demônios. Então nós vamos entrar nesse contexto. Primeiro falamos um pouco sobre esse mapeamento espiritual. A doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região, ou cidade. São demônios enviados por Satanás para estarem em determinados locais, cidades, países, estados, né? Para que seja banido a pregação da palavra naquele lugar. Nós vemos hoje que tem alguns lugares que não se pode falar da palavra, inclusive há pouco tempo atrás alguns pastores da Universal passaram poucas esboas, né? Numa determinada cidade do seu estado, né? Ali por Angola, né? Por aqueles lugares da África. Então, o evangelho só pode prosperar nesses lugares, meus amados, quando alguém cheio do Espírito Santo, né? Enviado por Deus, eles vão ali no poder da palavra de Deus, com o nome do nosso Pai, e expulsam esses demônios. Em decorrência, surgiu a necessidade de uma geografia espiritual, que se chama mapeamento espiritual, né? Os territórios que os espíritos territoriais, alguns lugares, na verdade, nomeados, são nomes assim, que dão referências àqueles espíritos imundos que estão ali, né? Eles mesmos revelam o nome daquele lugar como sendo o nome deles, porque eles são os dominantes daquele lugar, né? Os dominantes daquele lugar. Agora eu vou continuar aqui
essas pessoas acreditam que tudo isso se baseia na Bíblia. Vamos falar um pouco, meus amados, sobre... Eu me perdi aqui um pouco, mas já voltei. Vamos falar sobre a maldição hereditária, né? Que é o segundo atributo aqui dessas crenças, né? Dessas crenças aqui das inovações, né? O que é mais chocante. A doutrina resume-se nisso. Se uma pessoa tem problema com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendências suicidas, é porque no passado alguém de sua família, não importa se é avós, bisavós, tataravós, teve este problema. Deste modo, a pessoa afetada pela maldição hereditária deve, em primeiro lugar, descobrir em que geração seus ancestrais deram lugar ao diabo. Uma vez descoberta tal geração, pede-se perdão por ela. Dessa forma, a maldição de família será desfeita. É uma espécie de perdão por procuração, né? Muito parecido com o batismo pelos mortos praticados pelos mormons, né? Os que defendem essa doutrina pinçam as escrituras em busca de sustentação bíblica, né? Eles procuram lá algo que eles possam se basear para que isso seja uma verdade, né? Os crentes endemoniados. Então, nós vamos entrar aqui naquela parte que nós lemos das inovações mais chocantes, que seria um salvo possuído pelo demônio. Vamos ver o que diz essa parte. Esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita num corpo. Partindo desse falso conceito teológico, afirmam que o Espírito Santo habita no espírito humano no processo da salvação e que os espíritos imundos estão relegados à alma e ao corpo do cristão. Os promotores desta doutrina costumam apelar para o estado psicológico de Saul, né? Os irmãos lembram? Depois que ele se afastou do Criador, né? Qual era o pensamento de Saul depois que ele se afastou do Eterno? O caso de Judas Iscariotes, o caso de Ananias e Safira, né? Bom, meus amados, aqui nós chegamos então ao final dessa primeira introdução, tá certo? A hora não me ajuda, mas eu quero deixar para os irmãos a leitura diária, tá? Se esforce para que você possa acompanhar o que diz a palavra de Deus. Leia Lucas capítulo 10, versículo 17 ao 19, Atos capítulo 13, versículo do 9 ao 11, Atos 16, versículo 16 ao 18, 2 Coríntios 10, versículo 4, Efésios 6, versículo 13 e leia Tiago 4, versículo 7. Leia um por dia e para que você esteja dentro do que está sendo falado e Deus vai te honrar. Se nós estamos falando a palavra que não é minha, não é tua, é a de Deus, com certeza não estamos no caminho errado, Deus nos dá a direção e esse é o alvo que devemos seguir, é o nosso Messias, tá certo? Meus irmãos, voltaremos amanhã então, na continuidade deste estudo, desta leitura que fala sobre a batalha espiritual. Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. E até amanhã, se Deus quiser.